Paz e graça seja com todos por parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você não é inscrito, peço a você que já inscreva aqui em nosso canal, assine o sininho para receber todas as notificações sempre que um vídeo novo for postado aqui. Sou Josué Miranda, sou proletor aqui desse canal Cristão Independente e hoje quero trazer um vídeo aqui de quem foi da congregação lá nos anos anteriores aí a 1977, né? Algo que eles pregam muito aí, falam muito sobre o tal do pecado de morte e tal, e eu quero dizer para vocês de algo que acontecia na congregação, que se fosse levado bem a sério, caracterizava, né, até mesmo um crime de poligamia. O que é poligamia? Quando você se casa ao mesmo tempo com duas pessoas. Essa prática foi muito utilizada na CCB, nessa igreja que você tanto defende, chama Congregação Cristã no Brasil, né? Creio que deve existir, não sei se existe algum tópico sobre isso daí, mas eu estou falando aqui com embasamento porque eu conheço o caso, tá? Tem inclusive documentações, né, de como isso funcionava, tá? Eu não vou citar o nome, mas eu tenho um parente muito próximo que é da congregação e que passou por essa situação aonde os próprios ministérios incentivava a prática da poligamia. Por que José está falando isso? Então vamos explicar. Para quem é mais antigo, depois vocês podem pesquisar aí na internet, até 1977, no Brasil, se você se separasse de alguém, precisava passar por um processo do desquite que levava um período mais ou menos de 2 anos. Então você não se divorciava, como é hoje. Então você tinha que entrar no desquite, e esse desquite você não poderia casar com outra pessoa, porque era um tempo que era dado para ver se o casal se reconciliava, se ainda esse casal poderia voltar, né, a ter uma relação normal, conjugal, etc, etc. Então era um tempo ali para os cônjuges, né, pensarem se daria, né, se poderia ter essa possibilidade de reatar ainda o casamento. Então a justiça naquela época determinava esse tempo, tá? Então vamos aqui para nós entendermos desquite, divórcio e separação. Preparei aqui uma página, nós estamos vendo aqui na internet, que é até o VLV Advogados, né? Então vamos lá, vamos entender aqui. O termo desquite surgiu no sistema judiciário brasileiro, então está aqui em 1916. Ele era uma forma de regular a separação conjugal. Portanto, existia a separação de corpos e de bens do casal. No entanto, não havia, olha só, não havia extinção do vínculo matrimonial, tá? Então, o que a congregação cristã fazia com nesse período? Então, acontecia lá do tal do pecado de morte, né? O irmão ou a irmã ali cometiam um adultério, por exemplo, né? O cônjuge, né? Um dos cônjuges adulterava, né? Conforme a estatura da congregação, isso é um pecado de morte. Então, ali, esse casal, ele pode casar novamente. Vamos supor, aquele que cometeu adultério, ele é excluído da igreja, da comunhão com os membros, e é jogado sobre ele, lançado o peso do tal do pecado de morte, né, que hoje está mascarado aí, né, até os próprios anciões aí, né, já reconhecem essa heresia que eles pregavam, né? Mas o que? Mas não tem coragem de retratar com a igreja, com o povo, né, das lambanças que eles fizeram, dessas pregações sem pé, sem cabeça, pregações antibíblicas. Por não estudar a Bíblia, cometem todos os dias, né, esse tanto de baboseira que nós vimos aí dentro dessa denominação chamada Congregação Cristã no Brasil, apelidada de CCB, tá? Então tá aí, você que é CCBiano, pode puxar isso aí na história da CCB e ver que a CCB era uma igreja que cometia o crime. Agora me pergunto, quero que o CCBiano responda para mim aqui. O que acontecia nesse caso? O irmão se separava, então entrava no processo de desquite. O processo de 2 anos, ele estava separado de corpo, mas não poderia casar mais. Sabe o que a congregação fazia?
eles pegavam esse casal, que aí, por exemplo, o irmão saiu da igreja, pecou, vamos supor que aquela irmã, ela continuava tendo a liberdade, vamos supor que o marido caiu em adultério, a irmã tinha liberdade, e aí o que eles faziam? A irmã conhecia um outro irmão, que eles conheciam entre aspas, porque eles já arrumavam, né, a congregação, e mestre ia arrumar par um para o outro. O irmão está separado, tem uma irmã lá também que está separada, e aí já casa ali, já joga um com o outro ali, fala que é a preparação de Deus, né, tudo Deus, né, preparou, e pega esse casal e leva eles para casar em outro país. Por exemplo, eu costumava fazer muito isso no Paraguai, né? Muitos casais aí casavam lá no Paraguai, né, ou na Bolívia, por exemplo, levava esse casal, na realidade eles não iam, né, mandava essa documentação dos dois lá para um cartório no Paraguai, formalizava esse casamento no Paraguai ou na Bolívia, outro país, e esse casal continuava então ali a ter relações normais, só que ele ainda não tinha divorciado, estava casado com o primeiro cônjuge, porque não havia ainda saído o divórcio. Então, sem o divórcio, o casal não poderia mais casar, não poderia casar no Brasil. Isso foi até em 1977, que depois a lei destituiu essa parte do desquite, que hoje você já entra com o divórcio e é feita a separação automaticamente, mas antigamente não. Então está aí, até 1977, né, tinha que esperar esse período. E a congregação cometeu muito essa prática aí, os próprios ministérios, né, fazem isso daí. Então, assim, a pergunta é, será que nesse período da congregação, né, os membros da congregação titulados Santo de Deus cometeram o crime de poligamia? Essa é a pergunta que eu quero deixar aqui para o ceseberiano, para que eles possam responder aqui. Né, procure um embasamento jurídico, não vem aqui com xingamento não, tá? Falo aqui, responda aqui para o que vocês têm a dizer sobre isso, que essa igreja que vocês tanto defendem, né, que inclusive ela infringia as leis, a legislação. Se tiver algum advogado, pode entrar em contato comigo aqui, tá? Eu tenho provas contundentes disso daí, tá? De casais que casaram em outro país, enquanto ainda estava no processo de separação no Brasil, ainda estava no processo de desquite. Depois, sim, né, que saiu o divórcio e esse casal casou novamente no Brasil, tá? Mas e nesse período, enquanto não estava casado no Brasil, né, significa que a pessoa estava casada em dois países com pessoas diferentes. Vocês conseguem compreender? Né? O irmão, por exemplo, ainda estava casado com a irmã, no caso ele tinha separado de corpo, né, mas não tinha separado ainda na lei, e casou com outro. Então, então no caso aqui, será que a congregação, então, no caso, isso não caracterizava um pecado de morte? Ele incentivava isso daí? Ou caracterizava um crime de poligamia? Porque no Brasil, pela nossa lei, nós não podemos, o homem ou a mulher não pode casar com duas pessoas, né? Então significa que configurava ali que o casal, por exemplo, a irmã, ela era casada por exemplo, com um no Brasil e com outro no Paraguai, por exemplo, né? Então está aí. Na legislação brasileira não há menção direta no termo poligamia. Contudo, há legislação referente à bigamia. Aí fala, o Código Penal brasileiro versa sobre os crimes contra a família, em título 7º, né? No capítulo 1 do referido título de abordados, né, especificamente, o crime contra o casamento. Dentre os dispositivos presentes no capítulo 1 aparece o Código 235 do CP, que se refere à bigamia. A bigamia é crime? A pergunta. Para solucionar as dúvidas, basta analisar o referido dispositivo conforme segue abaixo. Então, artigo 235, contrair alguém sendo casado no novo casamento, pena, reclusão de 2 a 6 anos. Então, nesse caso, naquela época, não estou falando nos dias atuais, mas naquela época, caracterizava assim, no meu ponto de vista, né? Não sou advogado, mas no meu ponto de vista, caracterizava crime. Então, a congregação cristã no Brasil, ela incentivou essa prática que foi muito aplicada dentro da congregação por causa do tal do pecado de morte. Vocês compreendem?
devido ao tal pecado, mas talvez quem não conseguiu entender até agora, um casal da congregação, um deles caía em adultério. Então aí havia separação de corpos, entrava no processo de desquite. Esse processo levava mais ou menos 2 anos, porém esse casal juridicamente ainda era casado, embora eles não tinham mais relação conjugal, mas era casado perante a lei, compreende? Aí sim, só depois de 2 anos que concluía o processo de divórcio, que antes era o desquite, até 1977. Então na congregação aconteceu muito essa prática. E aí o que eles faziam? Eles pegavam esse irmão que ainda, ou a irmã, por exemplo, que ainda tinha liberdade na igreja, arrumava outro casamento e mandava essa documentação. Provavelmente o administrador da congregação sabe disso, os mais antigos lá sabem isso daí, o ministério, né? Quero ver eles negar isso daí. Tem prova disso, tá? Certidões de casamento. Não vou expor a pessoa, porque é um ente querido meu, mas eu tenho provas da certidão de casamento que foi casado lá no Paraguai. Aliás, no Paraguai. E depois que terminou o processo no Brasil de divórcio, aí sim casaram no Brasil. Mas esse período, praticamente de 2 anos, né, o casal praticamente estava cometendo, podemos dizer, um crime de poligamia, ou de bigamia, aliás, né, porque estava como se a pessoa tivesse casado, como se o homem, por exemplo, ou a mulher, estivesse casado com em 2 casamentos ao mesmo tempo, né, que pela nossa lei do Brasil é caracterizado um crime. Você consegue compreender? Então era uma forma que eles burlavam de burlar a lei, na verdade, né? Então a congregação, a igreja que nem cumpria a lei, né? Você vê aí a vergonha que é essa congregação cristã no Brasil, e essas máscaras que hoje está caindo. E eu estava muito tempo pensando em gravar esse vídeo, e hoje eu estou trazendo essa bomba aqui, né, para a congregação. Quero que os ministérios da congregação aí respondam aí com embasamento jurídico. A pergunta é a Seberiano, me responda aqui: a congregação estava certa ou estava errada? Eles cometeram ou não cometeram um crime? Os advogados da congregação aí que defendem a congregação, põe aqui a resposta. Eu quero saber dessa resposta. Vou deixar aqui. Quero deixar em aberto. Quero saber se a congregação cometeu ou não cometeu crime nessa época aí, até 1977, com relação aos casais que se separavam e logo já casavam novamente com outros, em outros países, né? Isso daí é a congregação, isso aí fica entre eles, lá escondido, né? Nos arquivos confidenciais da Santa. Então tá aí, mais uma bomba aí, envolvendo a congregação cristã no Brasil.